Nós começamos uma nova fase na liturgia, o tempo da 70ª. A quaresma para nós é tão importante que a igreja prepara os fiéis para a quaresma, uma espécie de pré-quaresma. E são 3 domingos, né? Domingo da 70ª, hoje 60ª, no próximo e 50ª, no domingo que antecede a quaresma, a quarta-feira de cinzas. Esse tempo é tempo já de um recolhimento maior. Nós já não temos mais flores no altar, já não temos o glória, o canto já é mais fechado, mais recolhido. E as leituras nos levam à nossa vocação de cristãos. Por isso o Evangelho de hoje nos fala dos operários da vinha, e a Epístola de São Paulo nos chama a atenção a esse trabalho que nós temos aqui na terra, que é a salvação da alma. Corro no estádio com uma meta, mas não corro ao acaso. Eu corro buscando uma meta. Eu atiro não como quem açoita o ar, mas eu tenho uma meta, eu tenho um fim. E qual é o meu fim? Para que eu fui criado? Para que eu existo? Qual é o verdadeiro sentido da minha vida como cristão? E nós sabemos, pelo próprio catecismo, que o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo e depois ser feliz para sempre no céu. E esse é o chamado que o Pai faz a cada um de nós. Nós vimos na parábola, a chamada parábola dos operários da vinha, né? Alguns foram chamados pela manhã, outros às 9 horas, outros ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5, e sempre o dono da vinha contratando por um denário. O denário era o preço de uma jornada de trabalho o suficiente para uma família comum se manter durante um dia. Esse pai de família aí é Deus, e esses operários somos nós, que somos chamados por Deus para trabalharmos na sua vinha, e no sentido mais estrito é a igreja, e no sentido mais amplo é o próprio mundo. E Deus chama cada um numa fase da sua vida. A alguns Deus chama ainda na infância, a outros mais na adolescência, na juventude, na idade madura, e já outros no fim da vida. O fato é que todos somos chamados, né? Essa é a vocação. E esse chamamento, o prêmio é a vida eterna. Esse denário é a vida eterna que Deus concede a todos nós, independentemente do tempo em que tenhamos sido chamados. O que Deus quer de nós é que quando nós somos chamados, que logo atendamos a esse chamado. E não importa se Ele nos chama quando somos crianças ou quando estamos já na idade madura ou na velhice. O que importa é que sempre ouçamos e atendamos a esse chamado de Deus. Vinde todos trabalhar na minha vinha. E esse chamado é aqui. O primeiro chamado do cristão é o chamado à santidade. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Quando nós fomos batizados e o sacerdote derramou a água, e antes de derramar água perguntou para nós, nossos pais e padrinhos responderam: queres ser batizado? Na realidade ele perguntou: queres ser santo? E nós respondemos: sim, quero. E o batismo nos deu essa santidade. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te santifico. E naquele momento nós recebemos a graça santificante, a vida divina em nós. E fomos então assim chamados à santidade. Só que a santidade consiste na comunhão com Deus e, como consequência, a salvação da nossa alma. Há em nós, então, este chamado à santidade. Esse é o chamado básico para todo o cristão. Como é que nós respondemos a esse chamado?
Para chegarmos à santidade, e a santidade consiste, como disse, na caridade, e a caridade é a conformidade nossa com a vontade de Deus e com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso disse São Paulo: tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Nós começamos sempre com uma luta. São Paulo disse hoje na epístola, né? Os atletas de muitas coisas se abstêm buscando uma coroa corruptível. E nós, cristãos, que somos chamados à vitória da santidade, nós buscamos uma coroa incorruptível, que é a coroa da glória. Nós vivemos aqui na terra correndo de um lado para o outro. O próprio São Paulo fala isso, como que perdidos, mas nós temos uma meta, e essa meta é a perfeição e a vida eterna. Agora precisamos de fazer renúncias. E quando nós escolhemos uma coisa, deixamos outra. Não podemos querer servir a dois senhores. Certa vez Jesus falou isso: não poder servir a Deus e as riquezas. E esse termo riquezas aí não significa apenas riqueza no sentido material, mas qualquer coisa que seja contrária ao serviço de Deus. Porque a nossa vida é feita de escolhas. O problema é que nós queremos tudo. Servir a Deus e ao mundo. Servir a Deus é nós mesmos. Servir a Deus e as nossas paixões desordenadas. E como nós somos doentes como consequência do pecado original, nós temos doenças da alma. E as doenças da alma são consequências do pecado. Nós muitas vezes nos deixamos levar por essas doenças e alimentamos essas doenças. E o fato de São Paulo colocar: eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que não aconteça que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado, exatamente essa luta contra nós mesmos que nós travamos no dia a dia. Faço o mal que não quero, não faço o bem que quero, São Paulo vai nos dizer. E nós temos que lutar contra nós mesmos, contra nossas más tendências, são muitas. Aquela tendência ao ódio, aquela tendência à ira, tendência à inveja. O homem da parábola hoje é um exemplo, né? O pai de família pergunta: teu olho é mau porque eu sou bom? Nós temos essa tendência de termos inveja do outro, de falarmos mal do outro, de fazermos críticas destrutivas, de maltratarmos as pessoas, tendência à sensualidade, tendência à gula, à preguiça, a tendência às vaidades, essas desordens dentro de nós. Se nós não fazemos uma verdadeira ascese na nossa vida, e essa ascese exige renúncias, exige sacrifícios, exige penitências, exige uma vida intensa de oração para termos o auxílio da graça de Deus, exige os sacramentos, sobretudo a confissão e a Eucaristia. Se não temos isto, nós vamos ser atletas que não vamos vencer nunca a luta, nunca vamos vencer, porque nos entregamos. Os atletas de muitas coisas se abstêm, se querem realmente conseguir uma medalha lá nas Olimpíadas, ou um troféu de campeonato, se abstêm de muitas coisas, por uma coroa, por um aplauso que passa. Tantos sacrifícios as pessoas fazem no dia a dia por coisas tão fúteis. Imagine o sacrifício que fazem, por exemplo, aqueles que se preparam para o carnaval, para o ano inteiro, economizam, se abstêm de uma coisa, de outra, depois de uma hora lá desfilam, fazem toda aquela festa e acabou por algo tão passageiro, tão pequenino, e muitas vezes tão cheio de ofensas a Deus e escândalos. E nós buscamos uma coroa muito maior, que é a união com Deus e a vida eterna. Por isso vale a pena qualquer sacrifício por amor de Deus. Uma das grandes dificuldades
que o homem moderno tem é a falta de espírito de sacrifício. É essa falta de espírito de sacrifício que leva aos ódios, que leva à desarmonia nas famílias, que leva às separações de muitos casais, que leva os irmãos a se desunirem, se maltratarem, que leva às invejas. Falta de espírito de sacrifício. E Jesus nos fala: se não fizerdes penitência, todos perecereis. Esse é um primeiro ponto que gostaria de refletir com vocês. Um segundo ponto: nós somos chamados a trabalhar na igreja, na vinha do Senhor, e cada um na sua condição. Todos nós somos fiéis. Ser fiel é fiel todo aquele que é batizado e ingressou na igreja, todo aquele que é batizado. Agora, entre os fiéis há diversas condições, sobretudo duas: os clérigos e os leigos. Os clérigos fazem parte da hierarquia: o bispo, o presbítero, o sacerdote e o diácono. Já Santo Inácio de Antioquia falava da importância, né? O bispo representando o pai, o sacerdote representando o filho e o diácono representando o Espírito Santo. É a comparação que Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São Pedro e São João, nos fala numa das suas cartas. Então, são os clérigos que têm essa missão de serem os pastores das almas, sobretudo o bispo, e como colaborador do bispo, o presbítero, e também com o bispo, o diácono. São os pastores das almas, né? Bispo como sucessor dos apóstolos. E os leigos, vocês têm a missão tão importante na igreja, que é de submeter todas essas realidades temporais ao doce reinado de Jesus Cristo. Então, a missão de colocarem no dia a dia, nas famílias, nos trabalhos, no lazer, enfim, todas as atividades das quais vocês participam e vivenciam no dia a dia, submeter tudo isto ao Evangelho, tudo a nosso Senhor. Seja nosso Senhor não só a inspiração da vida de vocês, mas o próprio motor da vida. Como nos diz São Paulo: tudo o que fizerdes por palavras ou por atitudes, fazei tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando glórias a Deus por isso. Portanto, é preciso se perguntar sempre: estou vivendo a minha vida de cristão? Estou vivendo como cristão no meu dia a dia, nas aulas que eu dou, nas pessoas que eu atendo no meu escritório, no meu consultório, no trabalho que eu faço naquela casa, na faxina que eu faço lá, naquela casa que eu construo, naquele estudo que eu tenho, naquele momento de lazer com os meus amigos, em que eu me reúno para uma conversa, para comer uma pizza, para fazer um passeio, nas minhas conversas, em trocas de mensagens no dia a dia. Como é que eu estou vivendo? Que tipo de assunto eu estou tendo? Que tipo de conversa? Que tipo de projeto eu tenho como cristão? Quer dizer, implantar o reinado social de Jesus Cristo só vai ser possível, e Ele é Rei, se vocês leigos, acima de tudo, submeterem e trabalharem para submeterem todas essas realidades temporais a Ele, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E esse trabalho tem que ser feito, eu não gosto muito da palavra, mas o que me surge agora é nas bases. Quer dizer, cada um começa dentro de casa, na sua família. Aliás, começa no seu namoro, quando se prepara para o casamento. Eu vou movido pela paixão, eu vou movido por um amor verdadeiro, de entrega, de doação. Que projeto eu tenho de família? Como vou viver a minha família? E daí por diante. Quer dizer, e todos nós somos
corresponsáveis. Corresponsáveis. O chamado para a vinha é para todos. Não é só para o sacerdote, ou para o bispo, ou para o diácono, ou para o papa, mas é para cada um de nós. Nós somos corresponsáveis pela igreja, todos. E é preciso que todo mundo assuma isso. Em respeito, evidentemente, uns aos outros, e em comunhão com aqueles que Deus colocou como superiores para reger a igreja de Deus. E não pode haver uma igreja em que não haja essa comunhão entre todos nós, na fé, no culto, no governo, mas todos nós trabalhamos juntos nesse barco, né, esta barca de Pedro, rumo à vida eterna. É uma missão muito grande que vocês como leigos têm, e é preciso assumir isso com as atitudes no dia a dia. E é fruto de uma luta também. E Deus não nos abandona, Deus nos dá a graça sempre. Um terceiro ponto desta parábola e desta epístola de hoje diz respeito ao trabalho. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse: povoai a terra e submetei. E depois do pecado, Deus disse: comerás o pão com o suor do teu rosto. De modo que o trabalho é uma graça de Deus para nós. Quando Deus nos chama ao trabalho, nos chama para participarmos de sua obra. Deus fez o mundo muito belo, mas Ele deu a cada um de nós talentos para que nós participássemos dessa obra dele, da criação. E nós participamos dominando a terra, com cuidado, evidentemente, mas participando com Deus. Deus deu, por exemplo, ao homem a capacidade de construir casas, de fazer móveis, construir foguetes, carros e isso tudo mais. O trabalho é preciso, por isso é preciso trabalhar, né? A mim me preocupa muito quando a pessoa não tem o que fazer. A ociosidade é uma oportunidade grande que o demônio tem de se infiltrar na vida das pessoas para levar ao pecado. São Paulo chega a dizer que a preguiça, quem não trabalha não coma. Imagina, São Paulo era muito duro e firme. Por isso é muito importante que cada um de nós tenha a vida bem ocupada, né? Eu aconselho sempre aos meus dirigidos que tenham um programa de vida, né? Uma hora para acordar, oração da manhã, uma leitura espiritual, se possível uma meditação, se der tempo. Depois faça seu trabalho, estudos, um tempinho de descanso, né? À noite faça uma leitura e vá dormir com o celular longe da cama, porque o celular perto da cama não dá muito certo. Mas tenha um dia cheio, um dia completo, um dia regrado, né? É importante que haja esse regulamento de vida no dia a dia, porque se ficar sem ter o que fazer, o demônio vai logo aprontar e vai arrumar o que você fazer. Então, interessante que aquele pai de família foi atrás das pessoas e mandou ir: venham para cá, venham trabalhar na minha vida. Ele não queria ninguém desocupado. Então, como é que um jovem, por exemplo, chega e não tem o que fazer em casa? Procura o que fazer. Nem que vá lá arrumar armário, vá lá varrer uma coisa, vá lá fazer uma coisa, ajudar em casa, vai estudar, vai ler alguma coisa, vai preparar um texto, vai estudar um tema. Faça alguma coisa. Não fique parado. Não fique parado. Isso faz um mal muito grande. É importante para nós esse trabalho, porque Deus, nosso Senhor, Ele nos dá dons, nos dá talentos. É preciso desenvolver isso. Com a parábola dos talentos que a gente viu lá no Evangelho, né? O dono lá da casa, né, condenou aquele servo que enterrou o talento e louvou os outros dois, né? Então é preciso ter esse cuidado de estar sempre trabalhando. Trabalha, no momento de trabalho,
estudos, oração, um tempo de lazer, medidos, comedido, né? Descanso e pronto. As pessoas hoje têm a vida muito desregrada, né? Vão dormir 1 da manhã, 2 da manhã, passando mensagem, olhando lá celular, depois no dia seguinte acorda, não tem coragem para nada. Isso não dá certo, né? Preciso ter uma vida regrada. Não importa, né, se vai um pouco mais além em termos de horário, mas tem que ter essa vida regrada. É exatamente essa a mensagem que o Evangelho nos passa, a importância do trabalho. E no trabalho a pessoa, como disse Deus, né, comerás o pão com o suor do teu rosto. Tem que ter esse esforço, seja esforço físico, esforço intelectual, não importa, mas que tenha essa ocupação. Assim Deus nosso Senhor quer. Como temas de preparação para esse tempo da 70ª, vamos começar a fazer uma revisão de vida e começar a melhorar naquilo que precisa ser melhorado, né? Pedindo a Nossa Senhora a graça de vivermos nesta intimidade com Deus, para que assim possamos alcançar a santidade, que é o fim de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.